Ali, a liderança. Olá, hoje é quarta-feira, dia 13 de março de 2024 e nós estamos aqui para fazer os nossos estudos bíblicos. Meus 3 recadinhos de sempre. Estamos lendo a Bíblia toda na Primeira Igreja Batista do Castelo e todos os dias deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo com mais informação sobre o capítulo. Leia o capítulo, ouça o estudo, compartilhe com as pessoas que você ama para edificá-las. Segundo recadinho, eu bato na tecla que você precisa de uma forma sistemática de leitura da Bíblia. Eu indico aqui a Bíblia 365. É fundamental lermos a Bíblia de forma sistemática, de início a fim, e não trechos isolados. Isso vai nos levar a compreensões equivocadas. Logo, logo estaremos chegando em Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos, daqui a pouco sobre Gog e Magog, textos que às vezes são compreendidos de maneira isolada e de maneira equivocada. Leia a Bíblia de maneira sistemática, isso vai te ajudar. Meu terceiro recadinho é: veja aqui na descrição desse áudio e nos canais digitais da igreja os dias que temos estudos bíblicos. Você pode escolher um dia que melhor se enquadra na sua agenda para que você possa estudar a Bíblia conosco. Vamos ler Ezequiel 34, dos versículos 1 a 10. Veio a mim essa palavra do Senhor: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidar do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores, e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. O capítulo 33, que é o que nós lemos ontem, de Ezequiel, mostra o cenário da notícia de que Jerusalém verdadeiramente caiu. Você pode ver isso lá no versículo 21, 33 e 21. No quinto dia do 10º mês do 12º ano do nosso exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu. Depois de todos os oráculos que foram dados contra Israel e contra as nações ao redor, Ezequiel tem a notícia de que a sua mensagem se confirmou. Jerusalém de fato caiu. Mas essa não é uma história final. Deus começa a partir do capítulo 34 até o versículo 39 a mostrar a história de restauração do seu povo. Então, entre 34 e 39, nós vamos ver os oráculos de restauração de Israel. Se você voltar lá no capítulo 11, você vai ver que isso não começa só aqui. Se você voltar lá no capítulo 11, entre os versículos 16 a 25, você verá que Deus já prometeu um futuro para Israel. A esperança de restauração começa com Deus prometendo que ele vai levantar um novo Davi, que ele vai levantar um novo reino de Davi. Você pode ver isso no capítulo 34 que nós lemos aqui, no versículo 23, diz assim: porei sobre eles um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas. Cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Um rei messiânico vai restaurar a comunhão do povo com Deus. Um parêntese aqui, que não diz respeito exatamente a esse estudo, eu sempre digo que nós devemos ver a Bíblia toda apontando para Cristo. Nós devemos sempre ver no Velho Testamento a noção e o apontamento para a figura de Cristo Jesus. E esse caso aqui está explícito. O meu servo Davi, aqui apontado, é claramente uma pré-figuração de Jesus. Ezequiel está falando aqui, obviamente Davi já não é mais o rei, Davi já está morto,
Então, portanto, o servo Davi que vai assumir aqui é o maior e o melhor Davi. É Cristo Jesus. É o exemplo clássico do Velho Testamento apontando para o Novo. Mas não é isso que nós estamos detendo. Nós estamos detendo aqui sobre a liderança, não é? Em 34, Deus começa a falar de restauração. E como ele começa a falar de restauração? Ele começa a falar de restauração dizendo que ele vai tirar os líderes que fizeram mal ao seu povo, que ele vai substituir a liderança que fez mal ao seu povo. Então, entre os versículos 1 a 10 que nós lemos, Deus faz uma denúncia contra pastores indignos. A denúncia é dirigida a reis, tanto aqueles que de alguma forma, tanto a reis, príncipes, mas também aqueles que de alguma forma oprimiram outros que eram mais fracos para obter riqueza. Veja os versículos 3 e 4. Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecem a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Nós já falamos aqui que nós fizemos aqui em Ezequiel um estudo chamado Os Preferidos de Deus. E nós falamos claramente que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Deus está sempre do lado daquele que é opresso, está sempre do lado daquele que é mais fraco. Nós falamos isso aqui. E Deus aqui mais uma vez mostra isso. O rebanho está desperto, o rebanho está sofrendo, virou comida para animais selvagens, você pode ver isso no versículo 5, porque os pastores agiram mal. Essa profecia que está posta aqui no capítulo 34, ela encontra eco lá em Zacarias 11, de 15 a 17, e nas referências que Jesus faz aos mercenários que se introduziam no meio do rebanho, mas que na hora do perigo simplesmente fogem. Jesus vai fazer esse tipo de referência lá em João, capítulo 10, entre os versículos 12 e 13, você pode ver isso lá. O trecho também faz eco à fala de Jesus de um povo que é como ovelha sem pastor. Veja, em Marcos 6,34, Jesus diz que o povo é como ovelha sem pastor. E se você olha para Ezequiel 34, versículo 6, diz assim: as minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas, foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Deus deixa claro que ele está contra esses pastores e ele vai trazer juízo contra eles. Você pode ver isso entre os versículos 7 e 10. Então, a ideia clara aqui é que Deus vai trazer juízo contra esses pastores e ele mesmo vai buscar as ovelhas perdidas. Você vai ver isso lá entre os versículos 11 e 16 do capítulo 34. O versículo 16 diz assim: procurarei as perdidas e as trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida, fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Esse trecho de Ezequiel 34 deixa claro como uma liderança pode ser perversa no seio do povo. Seja essa liderança governamental, seja essa liderança empresarial, seja essa liderança eclesiástica. Deus começa no capítulo 34 a mostrar as profecias de restauração, os oráculos de restauração sobre Israel. E ele começa dizendo que ele vai substituir a liderança mal. Ele mesmo vai estabelecer um novo reino. Ele mesmo vai estabelecer um novo rei. Ele vai estabelecer esse novo rei no seu servo Davi, no seu servo Jesus Cristo, o melhor e o maior Davi. Que ele vai tirar o povo das mãos dos maus líderes. Então, o trecho de Ezequiel 34 nos chama alerta de como uma liderança pode ser perversa. Essa liderança pode ser governamental, ela pode ser empresarial, ela pode ser eclesiástica. E nós já vimos, estudando aqui até o capítulo 34 de Ezequiel, que Deus vai fazer com que todo líder tenha que dar conta das suas ações. Sobre lideranças governamentais, empresariais ou organizacionais, nós temos que orar para que Deus possa agir, possa reduzir a opressão sobre quem é mais fraco. Esse é um papel importante de todo cristão, mas não é sobre isso que eu queria me deter aqui. O dado Ezequiel 34 fala claramente sobre liderança no meio do povo de Deus. E o capítulo nos leva inegavelmente a pensar sobre a liderança no seio da igreja, sobre a liderança na igreja contemporânea. A história da igreja é marcada por uma série de abusos. A história da igreja é marcada por uma série de coisas assustadoras em relação à liderança. De como o povo simplesmente se esquece da palavra, se esquece de Deus e se volta para si mesmo.
É virtualmente impossível falar disso em profundidade em um estudo tão curto, eu não vou conseguir fazer isso. Mas eu gostaria de dar algumas dicas sobre essa ideia de liderança. Porque a Bíblia, no capítulo de Ezequiel 34, mostra o que maus líderes podem fazer. E porque a história da igreja está recheada de exemplos, e a Bíblia não fala só em Ezequiel 34, é bom deixar claro, a Bíblia fala em diversos pontos. Mas porque também a história da igreja está recheada de exemplos de más lideranças, eu gostaria de dar 3 dicasinhas básicas a respeito disso. A primeira é que nós temos vivido um tempo com ensino não bíblico. A última onda desses ensinos não bíblicos são os chamados pastores coaches. A gente já viveu o tempo dos ensinos marcados pela teologia da prosperidade, nós já vivemos os ensinos da lógica da fé na fé, como a gente tinha lá Kenneth Hagin ensinando, de que uma pessoa não pode ficar doente porque é falta de fé, se alguma coisa acontece ruim na sua vida, de ruim na sua vida acontece porque é falta de fé. E hoje nós estamos vivendo esse cenário dos chamados coaches, que distorcem a escritura de forma assintosa. Então a primeira dica para você lidar com lideranças perversas é você conhecer a escritura. Se você não conhecer a escritura, você vai ter muita dificuldade de saber se um líder está falando a verdade ou não. Há poucos dias circulou na internet um vídeo de um desses líderes, um desses coaches, que é muito famoso no nosso meio, dizendo que Salomão era um bebê comparado a ele. É isso mesmo que eu estou dizendo. O líder diz que Salomão era um bebê comparado a ele. Ele se comparou com Salomão. E ele disse que Salomão era um bebê comparado a ele porque na vida dele era muito próspero. E ele disse que ele tem um avião. De acordo com o líder, Salomão nunca voou, nunca viajou de um avião próprio, mas ele tem um avião. Então, ele usa literalmente no vídeo essa expressão de que Salomão, em toda a sua glória, não foi capaz de ter um avião. Não foi capaz de ter algo tão expressivo dessa forma. E ele usa um versículo que Jesus fala, que Salomão em sua glória. Só que ele se esquece que Jesus, quando fala isso, está comparando não com aviões, mas com a vida simples que confia nele, que confia no Senhor. Porque Jesus está apontando para os lírios do campo, para as aves, que o Pai Celeste cuida delas. Jesus está dizendo daqueles que buscam o reino e a sua justiça, porque as coisas que são do nosso dia a dia, das nossas necessidades, Deus olha por elas e vai nos ajudar. Então, eu só estou dando esse exemplo específico, para que você conheça a Escritura para se defender. O segundo ponto, igrejas saudáveis, elas não são focadas no destaque de indivíduos, mas na vida em comunidade. Desconfie de igrejas que colocam ênfase demasiado em líderes. Se desconfie muito disso. Líderes estão ali para servir e não para ser servidos. Quando você vive numa igreja onde a ideia é de que o líder é a autoridade máxima, a palavra dele nunca pode ser questionada, nada desse tipo de coisa, tome cuidado. Eu vivi uma vida eclesiástica onde eu tive esse tipo de experiência e eu sei como esse tipo de experiência pode ser perverso. E minha terceira dica, essa um pouco mais substancial, é que você precisa estudar sobre o assunto. Se você quiser de fato aprender como lidar com lideranças perversas, você precisa estudar sobre o assunto. A esse respeito, eu vou dar a sugestão de um livro para que você comece, que eu já dei a sugestão desse livro em outros estudos, se chama 9 Marcas da Igreja Saudável. No capítulo 9, o pastor Mark Dever vai falar exatamente da liderança bíblica na igreja. E é um capítulo que vai te ajudar a entender como a gente pode ver líderes verdadeiramente comprometidos com a palavra de Deus. O Senhor há de julgar, mas nós como igreja temos que ter atenção. Em Ezequiel 34, Deus diz que há líderes que só focam em si mesmos e que ele vai cuidar disso, mas nós precisamos ter atenção e pedir a Deus a misericórdia para sabermos lidar com esse contexto. Que Deus te abençoe.